Olá amigos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no site desenrolado.com para lhe apresentar um assunto cara de prova. Hoje a gente tem que falar um pouquinho sobre prova. E a prova exige alguns assuntos básicos. Como nós estamos lidando com essa parte de história geral, um dos assuntos básicos que existe são exatamente partes daquela história que a gente chama de história contemporânea, que vai exatamente desde a Revolução Francesa até os nossos dias. E, infelizmente, um dos assuntos mais atraentes e mais importantes é o assunto guerras. Engraçado, né? Deveria ser o assunto mais repudiado. Nós fazemos tantas campanhas pela paz, tudo que vem a trazer felicidade, a busca pela felicidade, e aquilo que mais nos empolga é a guerra. Pois é, mas nós vamos estudar aqui aquela que é dita a principal guerra, a Primeira Guerra, que antigamente era chamada de Guerra Mundial, a Grande Guerra, porque, sem dúvida nenhuma, por envolver muitas nações de algumas partes de alguns continentes, de partes variadas do mundo, cria-se esse nome. Mas, antigamente, ou antes dessa nomenclatura, era chamada assim, a Grande Guerra. É a chamada Primeira Guerra Mundial, acontecendo de 1914 a 1918. Vamos acompanhar um pouquinho, vamos trocar uma ideia? Eu quero conversar de entender com você como é que essa guerra aconteceu. Como é que um evento desse, tão grotesco, tão destruidor, vem acontecer? Será que é assim, da noite para o dia? E você, que estuda história e tem nos acompanhado aqui, deve saber muito bem que não é assim. A história ela vai começando a desenrolar um processo. Notaram? Desenrolar um processo significa acumular fatos. São os antecedentes que nós vamos começar a entender, tá bem? E a guerra vai começar através de quê? Vamos abrir o jogo para sermos direto ao assunto? Quando a gente começa a entender um processo desse armado, a gente não vai muito por cor de pele, por questão cultural. Ah, meu Deus, eu estou lutando em teu nome. Vou salvar minha pátria, vou salvar minha alma em teu nome. Poxa, não é assim. É claro que essas são as justificativas que são utilizadas. Concorde comigo. Imagine um comandante dizer assim: eu quero que vocês lutem a partir de amanhã comigo nessa empreitada contra o meu inimigo. E alguém audaciosamente pergunta: comandante, por que devemos lutar? E o comandante vai responder: para eu ficar rico, é porque eu acho que eu combatendo esse país eu vou ficar mais rico, mais poderoso. E outra coisa, se vocês lutarem, boa parte vão morrer. Como será mais feliz o meu país sem vocês? Na mesma hora, os soldados com aquelas armas na mão já tinham um alvo para atirar. O alvo era o comandante. Pá! Você está entendendo? É claro que ele vai dizer: lutaremos pelos nossos filhos, pela nossa pátria, pela nossa bandeira, que bandeira linda! Então, a guerra, ela tem uma relação material, estrutural, ligada a isso, ligada ao benefício econômico. Mas ninguém vai dizer. É claro que não. E qual é o benefício econômico que existia vagando naquele instante? Esse daqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Uma política imperialista. Imperialista vem de império, acumulação de terras. A política imperialista é uma política derivada da industrialização. A Revolução Industrial, que você já deve ter assistido, um dos nossos vídeos, um dos nossos momentos de aula, é uma revolução que vai acontecer na Inglaterra, vai espalhar pelo mundo, vai requisitar mercado produtor e mercado consumidor. Quem tem indústria tem essa necessidade. E quando o cara tem essa necessidade, ele vai a ferro e fogo atrás. Então, essa guerra está acontecendo porque países como a Alemanha, que se unificaram em 1870, olha só, 1870, eles estão precisando de fontes econômicas. Quanto mais dinheiro, melhor. Quanto mais fontes de minério, melhor. Quanto mais riqueza, melhor. Então, os caras estão atrás de muito poder. E também deixa eu te dar uma informação. Eu estou em 1914, tá? Nesse tempo, o país mais rico do mundo era a Inglaterra. É isso mesmo. Pô, ouvi aí alguns erros, mas não. Você acertou. Era a Inglaterra. Eu estou finalizando o século XIX para começar o século XX. Mais uma vez, quem era? A Inglaterra. É isso mesmo. A Inglaterra era tão rica, tão poderosa, que ela dominava 1/5 do planeta. 1/5 do planeta era inglês. Então imagine a Alemanha fazendo uma guerra com a Inglaterra e vencendo. 1/5 do planeta agora era dela. Era muito lucrativo. Então, primeiro fator, política imperialista.
conseguir dinheiro e conseguir recursos. Segundo fator, a paz armada. Olha que nome esquisito, ou expressão esquisita, né? Paz armada. Como é isso? A Alemanha, após ter se tornado um país unificado, ela fez isso através de algumas guerras. Fez guerra contra a Áustria, fez guerra contra a Dinamarca, fez guerra contra a França. Ao fazer guerra contra a França, ela ficou com 2 territórios franceses, a Alsácia e a Lorena. Ah, isso aí eu já ouvi. Alsácia e a Lorena, num território francês que a Alemanha dominou e virou a Alemanha, virou o segundo Reich. Reich, né? Império. O Império da Alemanha, através dessa dominação. E aí, a partir desse momento que a Alemanha se torna um país, vamos dizer, perigoso, ela vai começar, no caso, a criar sobre outras nações aquela ideia: eu tenho que me defender. Então você acaba notando o quê? Acaba notando que todo mundo começa a ficar muito bem armado, ao mesmo tempo que não tem motivo nenhum para começar uma guerra. Só que, infelizmente, o motivo apareceu. Aconteceu a morte de um arquiduque, herdeiro do Império Austro-Húngaro, que era um país aliado à Alemanha, e com a morte desse rapaz, criou-se uma guerra. O nome desse rapaz é Francisco Ferdinando, e com a morte desse arquiduque, criaram com isso um pretexto para começar uma guerra. Por que eu digo pretexto? Porque esse rapaz tinha 51 anos, não tinha, no final das contas, grande vivência internacional na política, mas era o futuro imperador e, principalmente, era alemão. Não é do Império Austro-Húngaro? É, mas ele tinha nascido na Alemanha. Isso faz com que a Alemanha crie aquela ideia: vou fazer pela minha geração, pelo meu futuro imperador, pela minha nacionalidade. Aquela conversa que nós falamos alguns minutos atrás, justificativas para dizer que a guerra tem que começar. Mataram um homem. Em troca disso, perderam a vida de 10 milhões de pessoas. A gente, no próximo encontro, nós iremos confrontar algumas ideias e fases da guerra. Hoje foi só uns antecedentes. Espero que tenha dado tudo certo. Até a próxima, Desenrolado. Um abraço.